Galera, quem tá na live do Léo, quiser mandar pergunta, entra na minha live, é a mesma live, tá? Eu tô com o computador aqui conseguindo ler, porque os velhos cegos não conseguem ler o celular lá longe. Então, eu puxei aqui no computador mais perto, pra gente conseguir ler as perguntas. Na realidade, nós estamos com duas lives, né? No meu Instagram, Leonardo WL, e no Instagram do Júnior, que é Júnior Carvalho CF. Não é isso? Isso. A ideia é a gente bater um papo aí para falar a experiência nossa aqui, né? Da chegada. Qual é a ideia, Júnior? A ideia é a gente tá conversando um pouco sobre o que está acontecendo aqui nos Estados Unidos, no Games, o que vai acontecer, né? A ideia é a gente fazer todo dia uma, para levar para vocês aí o que está acontecendo aqui, o que vem acontecendo, né? Já tem uma pergunta aqui do Rodrigo. Se você espera provas mais pesadas do que o ano passado, Léo? Eu acho que devem ser. Eu espero que sejam as provas. Para mim, quanto mais pesado, melhor, né? Porque quanto mais o nível for. Quanto mais o nível é mais alto, mais pesado, mais cardio, mais ginástico, mais peso e tudo mais, para mim eu acho que favorece, né? Porque nivela por cima. Sempre que você nivela por baixo, fica mais fácil para todo mundo, né? Você dá chance para E todo mundo. principalmente para os que talvez não estejam tão preparados. Então, quanto a gente espera quanto que seja até mais difícil que o ano passado. Como que será a preparação antes da competição? Cara, na verdade, toda a preparação já foi feita, tá? Nós fizemos todo um trabalho aí durante o ano todo, né? Desde quando terminou o Games do ano passado, a gente vem fazendo um trabalho programado e a preparação está feita. Agora a gente tem que pensar só na recuperação do Léo, a gente tem que pensar nele chegar pro dia da prova 100%, descansado, preparado ele tá, né? Ele melhorou muito tecnicamente, muito o cardio e muito a cabeça, né? Já que agora ele tem a experiência de já ter participado do Games uma vez. Então eu acredito que esse ano está muito melhor, né? A gente está muito mais preparado para o Games mesmo, muito mais consciente do que vem pela frente aí, né, Léo? Então a preparação, como o Júnior falou, desde que a gente terminou o Games 2018, no outro dia a gente já estava com a cabeça de Games 2019. Essa foi a realidade. Então a gente continuou na mesma determinação de dieta, a gente não chutou o pau da barraca, a gente já estava pensando no 2019 mesmo. Então foi um ano de preparação. O Júnior base, que é a maior parte do tempo, né? E depois mais perto da competição, acho que um mês aí, que entra mais na fase de pré-competição, que é que nós estamos nesse momento. E agora, como o Júnior falou, assim, eu me sinto muito bem. Até semana passada cheguei realmente, estava excelente. E agora, assim, a viagem é uma viagem bem barra pesada, essa vinda do Brasil para cá, né? Um voo difícil, um monte de parada aí e sem dormir, né? Então agora a nossa preocupação é esse ajuste fino para a gente recuperar para poder estar no 100% e obviamente que nós vamos estar, né? Isso faz parte mesmo, esse choque aí que a gente toma, mas daqui a 2 dias aí a gente espera já estar no nosso 100% de novo. Isso é um detalhe que é importante você chegar antes para a competição, né? Para você se ambientar com o novo país, né? Com o fuso horário, se recuperar do voo, né? O voo é bastante estressante, muitas horas sentado, altitude, enfim. Quando você vai fazer o primeiro treino, né, Léo? Que nem hoje. Dá até um susto, né, cara? Você fala, pô, eu perdi tudo que eu conquistei, meu cardio tá uma merda. Mas na verdade não é isso. Na verdade faz parte dessa adaptação. Amanhã provavelmente já vai estar bem melhor, já vai render mais, né? Hoje até o Léo falou que parece que
colaram metade do pulmão dele, então isso é normal, isso é esperado, tá? Por isso que a gente chega antes, por isso que a gente faz uma ambientação antes, além de conhecer bem o local que a gente vai competir, saber bem por onde a gente tem que passar, né? Por onde a gente tem que andar e já se preparar para isso. Aqui estão perguntando sobre a transmissão do evento. A CrossFit liberou para que os países fizessem as transmissões. Então, no Brasil, o Hugo Cross vai fazer a transmissão ao vivo, com comentários em português, tudo, vai ser bem legal. E o Seeking Groove Podcast, com o Axel, também eles vão estar fazendo essa transmissão. Então, qualquer um dos dois canais aí, é legal vocês se ligarem e acompanhar por lá. Tá? Vai dar pra... Se tiver internet, a gente pode fazer também uma live aí com o meu Instagram, o Instagram do Júnior. No horário que você estiver competindo, né? No horário, o Instagram do canal mesmo, do CrossFit Canal. No horário que eu estiver competindo, a gente vai divulgar aí, assim que a gente souber da agenda de provas, do cronograma de provas, a gente também divulga aqui nas histórias para vocês ficarem cientes. Agora, pode ser que, assim, se for igual o ano passado, complicado. O grande problema é que é muita gente conectada ao mesmo tempo, então a internet fica péssima. Ano passado, internet zero no evento, imagina, sei lá, 100, 200, não sei quantas mil pessoas, lotado o evento, todo mundo na era da internet, né? Então, não tinha internet para todo mundo, não tinha internet nenhuma. Então, nem a internet do 4G, do próprio telefone, nem a internet local. Não funcionava nada. Então, eu não sei como vai ser esse ano, mas é bem provável que aconteça isso. Mas assim, parece que esse ano não vai mais divulgar, não vai passar mais no site do Games. Eu acho que não. Eu acho que cada país vai fazer a sua transmissão. Eu acho que vale a pena vocês olharem, porque o ano passado a transmissão no próprio site Games, www.games.crossfit.com, era excepcional a qualidade. E tinham as categorias de idade, né, o age group, e tinha também a categoria principal. Tinham duas telas aí passando ao vivo as duas categorias, entendeu? Eu acho que esse ano eles vão disponibilizar essa transmissão. Para poder não ter essa... Não, mas nos dois também. Vai passar o age group e o principal. Só que quem vai gerar... Eles vão gerar esse sinal e eu acredito que vai para cada país ter o seu. Quantas provas já saíram alguma prova? Não, ainda não saiu nenhuma prova. A gente está na expectativa aqui para ver o que vem por aí, tá? Tem como chegar aos 100% numa competição? Cara, essa é o grande desafio de uma boa periodização, né? Uma periodização, uma programação feita... usando, né, inteligente, né, uma periodização que aproveite tudo. A ideia é chegar, se não a 100%, o mais próximo disso possível, né? E é interessante que a gente possa fazer na periodização tanto a parte técnica, tanto a parte física e principalmente a parte mental, né? Fazer com que o atleta chegue para a competição confiante, né? Fazer com que o atleta chegue para a competição sabendo aquilo que treinou, sabendo aquilo que é capaz de fazer e com a certeza de que se algo acontecer errado, ele vai saber o que fazer na hora, ele vai saber como se virar na hora. Essa é a mentalidade de um atleta confiante, né? O atleta confiante não é aquele que acredita que vai ganhar a prova. Não, o atleta confiante é aquele que tem na sua mente que, independente do que aconteça, ele vai saber se virar, ele vai saber se sair bem daquela situação. Então, essa é a confiança que ele tem que ter. Eu costumo falar que, muitas vezes, quando a gente programa os treinos, a gente não está programando somente o treino físico, né? Mas a gente programa o treino técnico e, principalmente, a gente programa o treino mental. Né? Muitas vezes o Léo fez treinos que ele não conseguiu terminar. Mas aí você errou? Não, eu justamente quero treinar o mental dele para, se em algum momento na competição ele não conseguir cumprir,
em algum momento na competição ele não conseguir, ele se vê incapaz de fazer aquilo, para que ele não se desespere, né? Para que ele esteja acostumado com aquilo, para que ele saiba se virar daquela situação. Então, o treino não é só passar a mão na cabeça e o treino não é só dar porrada também. O treino tem que ter um equilíbrio, o treino tem que saber fazer esses dois lados, o lado de desafio, né? E muitas vezes nem conseguir completar, e o lado também dele conseguir completar para que melhore a sua autoestima. Então, foi o geral do nosso trabalho. Bom, eu vou complementar a segunda, depois vai responder o Daniel aí sobre quais pontos você precisou melhorar. Bom, sobre render 100%, eu, é, eu espero que eu vá estar recuperado da viagem. 2 dias nós vamos recuperar, não tem dúvida nenhuma disso. Eu já sabia que eu ia tomar esse baque hoje e amanhã também eu ainda vou sentir, e depois a tendência é eu já estar no meu normal. E para competição, assim, normalmente eu consigo render no presencial, né, às vezes melhor, às vezes uns 5, 10% melhor do que numa competição que não é presencial. Então, vamos dizer assim, que eu espero render 110% do que eu estou preparado. Essa é a minha ideia. Com relação à resposta aqui do que a gente melhorou do ano passado para esse ano, né? Então, a gente sempre conversa com o Júnior aí, né? A gente troca essa ideia de que vamos dizer, 52 anos de idade, a gente tem assim, um cuidado muito grande, sabendo que a gente dificilmente melhora a parte de força, né? Se eu vou pegar mais back squat, mais supino, mas a gente tem que se aprofundar na parte técnica, que é o que faz a gente, vamos dizer, gastar menos energia na hora de fazer um WOD, na hora de fazer uma prova. Então, eu acho que eu melhorei em todos os meus aspectos. Eu acho que eu era razoável na ginástica, eu estou mais eficiente nos ginásticos, em todos eles, todos os movimentos eu estou fazendo gastando menos energia. No movimento de LPO, na força, eu acho que eu não ganhei, mas no LPO, na técnica de LPO, minhas cargas estão melhores, e isso me faz também com que faça o barbell cycle, né, que a gente chama aí, né, com menos energia. Então, o próprio Double Under, que sempre foi um bicho-papão para mim, o Double Under que me tirou praticamente do Games 2017. 2017 eu já cheguei muito próximo nas 3 primeiras provas, eu fiquei ali quase entre os 20, na época entravam 20, né? Mas no Double Under acabou comigo, eu não tinha uma deficiência muito grande. 2018 eu já melhorei, consegui concluir as provas de Double Under com constância. E agora, 2019, eu acho que eu continuei com a constância e eu estou cansando menos. Eu cabo o Double Under sem estar exausto total, entendeu? Sem estar exaurido. Então, eu acho que isso aí que foram as melhores minhas. Essa foi uma preocupação nossa na preparação dele. E isso, assim que acabou o Games, foi o que a gente conversou e a gente definiu para que a gente melhorasse a parte técnica, né? A gente melhorando a parte técnica, ele economizaria mais energia e ia conseguir render mais nas provas. Logo depois do TCB, ele foi para Bauru, ficou uma semana lá comigo, a gente ficou fazendo um trabalho técnico, um trabalho de desconstrução dos movimentos dele, uma reconstrução, uma repaginada em tudo, e aí ele passou a treinar em cima desse novo formato dos movimentos. E eu acho que deu um ótimo resultado, um excelente resultado. A gente tem notado uma certa facilidade para muitos movimentos que ele sofria para fazer, que ele tinha preocupação ano passado, e que esse ano ele está bem mais tranquilo, tem feito os treinos, né? A gente fez a gente tem algumas marcas que a gente fez de treino de referência, né? E que ele melhorou, treinos que ele melhorou até 2 minutos, baixou 2 minutos de tempo. Então, isso nos prova que tecnicamente ele está melhor, fisicamente e mentalmente também. Se a gente está esperando alguma prova como o Murphy, cara, eu acho que não deve vir uma prova tão pesada assim para os Masters, visto que são 3 dias de competição. Eu acho que vão vir várias provas, então o Murphy para o Master eu acho meio complicado de vir, eu acho que não deve vir não.
Mas, não sei, tudo pode acontecer, tudo pode Se vier, nós estamos aparecer aí, e preparados. se vier, tá preparado para fazer, com certeza. Se vier, vai para cima e vai fazer, com certeza. Eu acho que assim, é uma diferença que é crucial para esse ano, Júnior, que a gente estava até comentando aí na hora do almoço, é que a gente sempre tinha um bicho papãozinho ou outro, né? Tipo, vai Sim. ter um double, muito double under, pouco double under, e, né? Ou vai... E esse ano a gente está mais relaxado quanto a isso. Tipo assim, acho que a gente sempre tem pontos frágeis, né? Lógico, mas não tem mais nenhum desespero, assim, um negócio que, pô, se cair isso aí, fundou o barco. Não, acho que não tem mais isso, né? Acho que estamos preparados aí. Na realidade, eu acho que isso é que credencia a gente para vir para cá, né? A Sim. gente não ter muitos pontos é, Pontos fracos, né? pontos fracos, né? Você tem que ser média alta, digamos assim, quase em todos os exercícios, né? Um único movimento com certeza te tira do qualifier e principalmente do games. Então, dos requisitos para você estar aqui é ser equilibrado, né? Ser um atleta bem equilibrado, que não tenha pontos fracos, né? Porque se esse ponto fraco aparecer, é suficiente para te tirar do games. Tem alguma pergunta aí? Não. Tem uma pergunta aqui, ó. Qual modalidade você sente mais dificuldade? Ginástica, cardio ou LPO? Não, eu acho que assim, eu me viro bem em todas elas, né? Talvez, assim, assim, os americanos que eu vou competir, eu com 9 americanos, né? De 10 pessoas, acho que tem um Não, tem um inglês e inglês, 8 8 americanos e um americanos. brasileiro. Então, assim, eles têm um LPO, eles têm um cardio bom, mas meu cardio também é bom. O LPO deles, os PRs, não o LPO de giro, o LPO de giro também eu aguento bem aí, 90, 95 do PR e vou embora, mas o PR deles é bem alto. Então, assim, isso é uma coisa que, por exemplo, as cargas de PR no LPO pode ser uma coisa assim que eles têm uma vantagem maior, né? Mas também Eu, CrossFit é embolado, né? eu acho que se tiver alguma prova de LPO, né, de carga máxima e tal, é, o Léo não deve ficar muito atrás, não, talvez atrás de um ou outro atleta. Também são 10 atletas, né? Não são muitos atletas, então você ir mal em uma prova não te coloca muito lá para baixo. O ano passado, por exemplo, se você ficasse mal numa prova, ficasse lá 18º, 19º, tinha 17 atletas na sua frente. Hoje, você ficar em penúltimo, último lá, Tem 8, oito. 10, tem 8 na sua frente, tem 9 na sua frente. Então, as perdas não são tão grandes assim. E tá todo mundo muito equilibrado. A gente teve analisando a leaderboard e tirando o primeiro colocado, que é um atleta, inclusive, que veio da outra categoria, né? Subiu de categoria agora esse ano. Os outros, então o Léo ficou poucos pontos atrás deles, né? O quarto colocado, que é o Vic McCade, um amigo meu que morou comigo, que eu treinei com ele na Califórnia, amigo meu, ele ficou 1 ou 2 pontos na frente do Léo. O terceiro colocado ficou mais, acho que 2 pontos. O segundo colocado também uns 4 ou 5 pontos na frente do Léo. Então, tá tudo meio embolado, tá tudo meio. Eu acho que tá tudo aberto, né? Eu acho que a gente tem grande chance, sim, de brigar por pódio e é isso que a gente vai fazer, né, Léo? É isso aí. Tem uma pergunta aqui que passou. Quantos atletas vão competir Na na categoria, minha categoria? Nas categorias de idade, todas elas competem 10 atletas. os 10 melhores do mundo, né? Sim. Que passaram pelo Open, né? Pelos viraram os Os 200 na época 200. do Open. Um mês depois, em maio, competiram novamente, denominado Qualifier, que é a segunda fase. Os 200 competem novamente e saem os 10 melhores. Os 10 primeiros lugares é que vêm aqui para o presencial, que aqui vão o CrossFit Games. Basicamente, esse é o critério de seleção, de classificação, né? Outra pergunta que teve aqui interessante, na categoria Elite, o Fraser é o grande favorito. E na minha categoria, né? Eu não conheço, não sei se o Júnior, para mim, É, eu é, não, esse, não... esse, esse cara que ficou em primeiro no qualifier da categoria do
Léo, são aqueles dois, eles são até irmãos que competem, e o ano passado, se eu não me engano, eles ficaram em primeiro e segundo na categoria até 49, né? Então, um deles, o mais velho, subiu para a categoria 50 anos agora, o outro ainda está na outra categoria. Então, assim, é um cara que é forte já faz tempo, já vem ganhando games algumas vezes, mas a gente tinha na categoria do Léo o ano passado, né, o Ron Ortiz, que era o grande favorito, já tinha ganho duas ou três vezes, era o grande favorito, e o ano passado ficou em terceiro e eu ganhei algumas provas. Ficou em terceiro, o Léo ganhou algumas provas dele. Na categoria 40-44, o Shaw Ramírez, né, era o tetracampeão, praticamente ninguém ganhava dele, e o ano passado também ele não conseguiu ganhar, acho que ficou em terceiro, segundo. Então, assim, tudo pode acontecer nessa categoria de idades, né? Cada ano cada ano é uma competição diferente, porque a cada ano que passa, outros atletas vão subindo da categoria, né? Como a gente conversou o ano passado com o Léo, que esse ano seria mais difícil do que o ano passado, né? Porque o Léo está um ano mais velho, sobe uma galera da outra categoria, que é um ano mais novo, e ao invés de 20 atletas classificando, esse ano só teriam 10 atletas classificando. Mas uma prova de que o Léo está bem é que esse ano ele classificou, inclusive, melhor do que o ano passado, né? Com um pouco mais de folga, né, Léo? Eu acho que esse lance de favoritismo, isso aí, lógico que deve existir. Eu não conheço muito o pessoal, mas assim, se vocês forem analisar, o ano passado competimos em 20 aqui. Dos 20 do ano passado, eu e mais um que foi até que classificamos para esse ano. Então, dos 10 classificados esse ano, tem 2 que são do ano passado e 8 são renovação. É gente nova, né? Então, você vê como que é a renovação. O que ficou em primeiro lugar, o que ficou em segundo lugar o ano passado, não classificou. Entendeu? Então, os 2 que classificaram, fui eu que fiquei o ano passado em 11º e o 15º. Classificamos o 11º e o 15º do ano passado classificaram para esse ano. Os outros 8 não são dos 20 restantes, dos 18 restantes do ano passado, entendeu? Então, vocês verem como é que a renovação é grande e tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer, é isso aí. Beleza. Se existe algum vídeo algo da sua história? Não, olha só, a gente tem a minha história, eu acho que o Instagram, aquele coisa, né? não, aquele que esqueci que você falou aí que vai passar ao vivo aí o Axel. O Axel já fez uma entrevista comigo do ano passado, tem uns 60 minutos, tem 1 hora de entrevista comigo do ano passado. Quem me segue aí no Instagram, às vezes tem um pouquinho, mas assim, história contada de mim, eu acho que não, talvez uma reportagem ou outra que eu tenha feito, mas já está, eu acho que a melhor que tem aí é essa daí mesmo, do ano passado, essa entrevista de 1 hora mais ou menos que eu dei, e aí conta mais ou menos um pouco da minha trajetória. E você pretende competir até que idade? Eu não tenho, por que eu não tenho essa meta de parar, porque o CrossFit eu faço com muito amor, com muita felicidade, não é uma coisa que eu faça por obrigação, eu faço porque eu adoro CrossFit. Então, assim, visto que eu me sinto feliz treinando, não tenho problema para competir. Competir, tem ansiedade? Lógico que tem ansiedade, a gente também, a barriga dá um friozinho na barriga e tudo mais, mas isso também na hora passa. Tipo assim, eu escolho duas principais competições por ano. Então eu tenho que sofrer 2 vezes por ano assim, para competir, e o resto é treinar, que é uma coisa que eu faço com muito gosto, entendeu? Então não tenho meta de parar, entendeu? Eu vou deixando, vou curtindo a coisa, é mais ou menos isso. A base de treino que você fez esse ano, você sente ser mais sólida para esse ano? Não, a base de treino, eu comecei a treinar com o Júnior no TCB de 2017. Então, no TCB de 2017, eu encontrei o Júnior na rede de uma semana antes, né? Sim. E
O Júnior eu fiz uma pesquisa, vi que o Júnior era um grande treinador de CrossFit a nível de Brasil, e aí a gente entrou em contato e combinamos de começar os treinos. Então eu treinei, de 2017 eu fiz todo o treino e a periodização do Júnior, que me levou para os Games de 2018 e campeão do TCB 2018. E a gente continuou com esse mesmo treino mais um ano, então já são 2 anos treinando com o Júnior. Obviamente que pode ter havido alguma alteração, com certeza houve alguma atualização na periodização, não é exatamente um igual, idêntico ao outro, né? Ele vai observando os pontos fracos que tem que ser trabalhados, né? O que deu errado também, às vezes ninguém é 100%, às vezes tem coisas que tem que fazer ajuste, né? No próprio, eu vi uma outra pergunta aí, um outro comentário na realidade que passou aí, que ano passado a gente chegou aqui doente, né? Então esse ano a gente está zerado. Então, basicamente foi isso aí. Acho que respondi, né? O ano passado não. Esse ano, na verdade, o problema que a gente teve foi no qualifier, né? O qualifier a gente tinha programado de repetir as provas 2 vezes cada uma, né? Pelo menos 4 provas repetir 2 vezes. E o Léo, na segunda prova que estava fazendo, estourou a panturrilha. Então, na terceira prova, isso. Então ele estourou a panturrilha e mal conseguia pôr o pé no chão, e a preocupação, inclusive, era ele conseguir fazer as outras provas, né? Finalizar as outras provas pelo menos uma vez cada prova. E foi exatamente isso que ele fez. Ele fez as provas uma única vez, a gente não repetiu. Então, com o resultado que ele teve de uma única tentativa, foi o resultado que classificou ele, inclusive na 5ª colocação. Então, essa é mais uma prova que o ano foi bem trabalhado, né? O resultado foi bem feito. Então, esse fato nos dá mais confiança, porque ele já se recuperou, né? Ele tinha um problema no ombro também antes do qualifier, estava ficou um mês sem fazer shoulder to overhead. Agora não tem mais, o ombro tá 0, não tem mais, a panturrilha tá 0. O ano passado eu não tinha chegado ainda e ele foi testar a prova do Battle e ele abriu toda a mão dele. Nossa, ele abriu toda a mão dele 2 dias antes de começar a competição, 3 dias. Que absurdo. Então, aquilo nos deixou preocupado. E esse ano eu tô aqui para tomar conta dele, não deixar ele fazer loucura, para a gente começar a competição inteira, o mais inteiro possível, para ter o melhor resultado. Enquanto você lê essa pergunta aqui, quem tiver sobre a história do Qualify, tem no meu feed do Instagram, tem várias gravações que o Júnior, que na realidade eram conversas internas do WhatsApp entre eu e ele, da estratégia de prova do Qualify. Mostra a gente se preparando para fazer as provas, a escolha das provas, a estratégia das provas, os pace das provas, a emoção das provas bem feitas, o desespero das lesões, como que a gente contornou a estratégia, mesmo lesionado, de concluir o Qualify. Então, assim, é um case legal. Quem tiver, são acho que 13 minutos de áudio. Quem tiver paciência e quiser ver, olha lá. No IGTV. A pergunta foi porque me acompanha, e essa é uma coisa que eu dou bastante ênfase, que é a parte técnica, né? E percebeu a evolução técnica. Isso aí é uma coisa que eu acho fundamental para qualquer atleta, é a parte técnica. Qual você considera seu ponto forte e seu ponto fraco? Meu ponto forte, eu acho, é o equilíbrio, né? De fazer, de ter, vamos dizer, de fazer tudo mais ou menos bem, entendeu? Esse eu acho que é o ponto forte, de ter consistência na coisa, de ter boas estratégias de prova, de fazer boas provas, entendeu? De cumprir os paces, de não perder a estribeira durante as provas, mesmo quando elas são de filmagem e tudo mais, né? Fazer um pace, uma estratégia bem traçada e conseguir manter ela aí. Então, eu acho que isso aí. Ponto fraco eu já falei, né? Que é principalmente o double under, mas isso já melhorou bastante. Eu acho que esse ano
tô com poucos pontos fracos aí, né? Então eu acho que isso aí ajuda mais ainda. Me perguntaram aí se eu vou para Vitória depois do Games. Pode ser, pode ser. Ou eu vou para Vitória ou o Léo vai para Bauru, porque a gente vai ter que fazer mais um trabalho técnico como a gente fez esse ano passado, né? A gente tem que fazer esse ano de novo para melhorar ainda mais. Nós já vamos encerrando aqui para não ficar muito longo. Rodrigo de Muriaé, fala Muriaé, beleza, Rodrigão? Tudo bom? Se essa mudança do Games também atingiu a categoria Master, atingiu sim. Os caras diminuíram, né? Diminuíram o número de vagas, só entraram 10 de cada categoria. Então, a gente até estava na viagem, a gente estava fazendo uma análise aqui, que se tivesse entrado 20 atletas, como entrou ano passado, o Brasil teria 15, eu acho. 15 ou 16 representantes, né? Como foram só 10, o Brasil está entrando com dois representantes só no Master e na Age Groups. Na verdade eram 3, né? Tinha a menina a Tinha de 14 anos, que é de Portugal, parece que o visto dela foi negado, então ela não conseguiu vir para cá. Então só o Léo e a... como que ela chama? Esqueci agora. Suzana. O Léo e a Suzana que estão competindo no Master, mais os 2 adultos, que é o Gui Malheiros e a Renata Pimentel. Olha só, vamos responder mais uma pergunta aí pra gente. A gente amanhã a gente faz outra, tá? Eu perguntei que negócio de lesão no joelho. Olha só, Rodrigo e para todos aí. Eu já tive lesão na panturrilha, no joelho, no ombro, no punho, na lombar, no sacro-ilíaco, no glúteo médio, assim, a gente que treina e até quem não treina, tá sempre ali se consertando. Então é uma questão de não pirar o cabeção, de fazer treino com adaptações, entendeu? Eu nunca deixei, em 4 anos que eu pratico CrossFit, nem quando eu quebrei a minha mão direita, eu parei de fazer CrossFit. Eu fiz CrossFit com a mão esquerda. Quem quiser também, acho que tem uns vídeos no meu Instagram, eu fazendo snatch, power snatch, squat snatch, clean, Scott clean, tudo só com a mão esquerda. E eu sou destro. Inclusive, eu aprendi a escrever com a mão esquerda, né, porque eu fiquei 2 meses engessado. Tive que fazer tudo com a mão esquerda. Então, assim, eu acho que as lesões, quem faz esporte, quem faz muito, quem faz mais ou menos, quem não faz, está sujeito a se lesionar até descendo uma calçada e tudo mais, né? Entrando no carro, saindo do carro. A gente tem que saber que a gente pode fazer adaptações para a gente manter sempre o treino, né? Então é o que eu tenho para falar aí. O esporte, principalmente o atleta, né? O atleta, ele anda muito próximo do limite, né? Então, como que você sabe que você está no seu limite quando você passa desse limite? Então, a gente tem que sempre trabalhar com eles, com os atletas, próximo do limite, porque e tentar não passar desse limite. Então, esse é o grande desafio do treinador, esse é o grande desafio de quem quer trabalhar com atleta, é achar esse meio termo, né? E às vezes, lógico que acontecem coisas de uma lesão ou outra, isso é normal para qualquer esporte, tá? Falando um pouquinho do joelho novamente, o joelho nunca me tirou dos treinos, mas o joelho, o que eu faço? O meu joelho dói constantemente, às vezes pouco, às vezes muito, mas sempre está doendo. O joelho é uma coisa que a gente faz muito joelho no CrossFit, como faz muito o ombro, né? Então, o que eu procuro fazer para aliviar um pouco o joelho? Eu dificilmente corro, quando corro na esteira, eu não corro por causa dos impactos, entendeu? Então, eu dificilmente faço pistol. O pistol é um exercício que eu choro só em pensar que eu tenho que fazer o pistol, entendeu? Então, para mim fazer um pistol, eu tenho que aquecer meia hora, chorar mais uns 15 minutos, para depois começar a fazer o pistol mais ou menos, para depois melhorar. Então, assim, não faço pistol, ou faço raramente a gente coloca sempre o necessário para fazer as provas mesmo e para se preparar. Agora, assim, por exemplo, tenho que fazer os back squat pesados, tenho que fazer os front squat pesados, tenho que fazer os overhead pesados. Então, isso aí
a gente vai aquecendo, aquecendo até o ponto que vai, e a própria musculatura, o ganho de massa muscular ajuda também a proteger, né, o joelho. Mas então assim, eu evito coisas que eu vou sofrer muito com o joelho. Corrida principalmente, eu tento fazer sempre na esteira para poder aliviar um pouco esses impactos aí. É Uhum. basicamente isso. Galera, nós vamos encerrando por aqui. Vê se tem mais alguma Não, não, pergunta não. aí. Amanhã a gente volta com outra live. Assim, quem tiver mais perguntas, se prepara para amanhã, já faz as perguntas para a gente aqui. Eu queria agradecer a todas as mensagens que a gente tem recebido, né, Léo? É. Pô, a galera torcendo, a galera na vibração positiva aí. Isso é muito importante para quem está aqui, é muito importante para quem está indo para uma competição desse nível, dessa dificuldade, tá? Então, valeu, obrigado pela torcida de todos aí. E eu queria então agradecer também, porque tem uma torcida grande aí, é, o Brasil inteiro aí torce por a gente, e isso faz esse carinho que vocês têm aí, é muito legal. Obrigado aí mesmo, tá bom? Valeu aí. Valeu, um abraço.